Ele vai hoje compartilhar com a gente a sua experiência, seus desafios. Vai ser um bate-papo bem legal, para quem também já passou seus apertos aí na infância, né, Marcos? Sim. Hoje vai ser o dia da gente se encontrar, né? Ninguém está sozinho. Esse é um assunto que a gente quase não fala, principalmente quando se trata de crianças, né? E eu, como trabalho em escola, eu tenho tido assim muitos casos de crianças que estão passando por muito aperto, problemas psíquicos, depressão, e a gente sabe muito bem qual é o pano de fundo disso tudo, né? Só que por vezes a gente vai deixando esse assunto passar e a criança, ela não sabe expressar o que ela está sentindo, ela na verdade nem sabe o que está acontecendo, na maioria das vezes. E muitas vezes nem os pais sabem do que se passa. E aí o sofrimento aumenta. E por que eu resolvi fazer essa live, gente? Porque está aumentando casos de depressão, suicídios entre crianças de 6 a 14 anos. Está alarmante isso. Inclusive, não só aqui no nosso convívio no Brasil, mas isso é mundialmente. Inclusive, lá no Reino Unido, eles estão investindo em pesquisas e em movimentos, até de políticas públicas, para implantar alguns tratamentos, algumas terapias, para irem conseguindo dar conta desse volume alto de crianças nessas situações de problemas psíquicos e depressão. Né? Inclusive, eles implantaram uma meditação chamada Mindfulness, né? Já está sendo até bem conhecido aqui no Brasil, isso já virou política pública lá no Reino Unido, né? E foi implantado pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, e enfim. Então, os casos de experiência de quase morte, reencarnação, situações assim de que as crianças acessam vidas passadas espontaneamente. Esses casos de vidas passadas, as crianças que acessam, geralmente são da idade de 2 a 6 anos, porque ainda estão ali, ainda na transição, que saiu fresquinha lá do mundo espiritual, então está com um pé lá, um pé cá, né? E aí elas têm muito mais sensibilidade. Então, esses casos de vidas passadas que as crianças têm acesso, estão deixando os pais assim meio de cabelo em pé. Inclusive, já tem muitos casos, né? 3.000 casos catalogados e comprovados que as crianças descrevem as situações e quando vão lá ver o local que a criança falou, ou a situação, a casa como era, os nomes, eles comprovam que aquilo realmente existiu. E como que uma criança de 2, 3 anos, 4 anos iria inventar uma coisa dessa? Então, o caso já virou assim científico, já está sendo pesquisa científica em cima desses casos. Deixa eu apresentar vocês aí o nosso querido Marcos. Marcos, se apresenta aí para o pessoal. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o psicoterapeuta Marcos. Conversei com a Grécia esses dias a respeito dessa temática, né, das vidas passadas para a normalidade em crianças. Né? Eu tenho uma história em que eu passei também por esse período, né, por esses processos aí, o que a gente chama de paranormalidade. Mas antes da gente aprofundar nesses temas, é importante a gente compreender o seguinte: a criança ser paranormal é o normal. Porque a criança em si, ela é um ser muito sensível. Durante o desenvolvimento da criança, ali, os 7 primeiros anos, ela vem trabalhando no que a gente chama de corpos sutis. Ao longo dos primeiros 7 anos da criança, ela vem desenvolvendo essas áreas, esse psiquismo completo, ela vem desenvolvendo esses corpos sutis. Ela já possui, mas a cada ano ela vem desenvolvendo mais. E quando ela chega ali por volta de uns 4, 5 anos, esse processo dos corpos sutis, eles se intensificam. E as crianças começam a ter, então, os amigos imaginários. A criança, ela é paranormal por natureza. É tão comum a gente ter nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos, nos nossos amigos, a criança que tem o amigo imaginário. É algo bastante comum. E o que é o amigo imaginário? É uma comunicação que essa criança está tendo com o ser, com uma energia. E nós tratamos isso como normal. A criança, ela consegue ver muitas vezes ali o avô que já faleceu e fala: o vovô está ali, a vovó está aqui. É muito comum. E os pais acabam não dando créditos muitas vezes para essa criança.
E aí a criança começa a entender que o que ela sente e o que ela vê é errado. E ela começa numa crise, então, de identidade. Ela começa, então, já com tenra idade, trazer essas complicações, né, a respeito de ela está vendo de fato aquilo é imaginação. Então, essa nossa fala, ela busca compreender junto com vocês a dinâmica de que a gente precisa olhar para as crianças e muitas vezes dar crédito para aquilo que elas estão dizendo. Porque a gente trata tudo como é coisa de criança. E às vezes ela está passando por um processo que nós precisamos acompanhar. Eu topei aqui com a Grécia de contar um pouco sobre a minha história, porque eu passei tudo isso, né? Eu fui uma criança que tinha uma sensibilidade, desde muito cedo, bastante aflorada. Então eu tinha, por exemplo, um amigo imaginário que minha mãe ficava apavorada. Tinha nome, chamava Kiri, meu amigo imaginário. E eu ouvia, e falava para minha mãe, ele está aqui comigo, ele conversa comigo, ele me aconselha, ele cuida de mim. E minha mãe ficava assustada. A minha formação religiosa é católica tradicional, cristã. Então não tinha esses diálogos em casa. A gente tinha esses receios. De onde que esse menino está vendo isso? Esse menino está ficando maluco. Então eu fui crescendo com esse processo, com esse medo, e aos poucos o Kiri foi sendo conectado, foi sendo dissipado da minha visão. Então eu mudei essa ótica conforme eu fui crescendo, porque naquele momento era parte da minha essência, era parte do desenvolvimento pessoal meu, dos meus corpos sutis naquele momento, ter esse contato. Depois, por volta ali de uns 7 anos, quando eu saí do primeiro setênio, que fui para a escola, né, eu lembro de um acontecimento muito, muito impactante, que eu tive durante uma semana sonhos. Então, na primeira noite, eu sonhei que eu estava num lugar alto, era uma estrada de terra, e eu via uma floresta, uma serra que descia. E subiam pessoas carregando corpos em macas improvisadas. Imagina para a criança ter um sonho daquele, é assustador. Então eu acordava, despertava. No outro dia, eu ia tendo relances daquela memória, só que de trás para frente. Aquele era o final. Depois eu fui lembrando que quem estava ali, a minha esposa estava entre os desaparecidos. Eu tinha uma esposa, eu sentia a dor do luto, eu sentia a sensação fria do lugar, a umidade do ambiente, as nuvens baixas, um lugar de serra. Então eu conseguia sentir aquela impressão. Quando eu acordava de manhã, estava desesperado. Falava para os meus pais, mas eles também não tinham como compreender o que eu estava vivenciando. E fui passando. Ficou mais ou menos uma semana. No último dia em que eu sonhei, eu voltava no tempo durante essa viagem. Essa esposa de uma vida passada, ela tinha feito uma viagem, de alguma forma houve um acidente, eles caíram naquela ribanceira, desapareceram na mata, foram encontrados dias depois. Eu acompanhei todo o processo de busca. E no último sonho, eu voltei no tempo e eu me despedia dela dessa viagem. Ela foi e eu não fui. E eu olhava nos olhos dessa esposa, dessa mulher de outra vida, e eu sabia quem ela era. E nessa minha existência, tinha uma menina que vinha, eu estudava à tarde e essa menina estudava de manhã. E quando a mãe dela, que trabalhava na escola, levou ela na escola, e quando eu a vi, eu a reconheci. Eu falei, a menina que estava aqui na minha frente era a minha esposa de vida passada. Nossa. Eu entrei num processo, numa catarse muito grande, porque eu sabia que eu não poderia viver com ela, que a história que eu tive com ela faz parte de uma outra vida, e que a gente estava ali, por algum motivo, numa proximidade, mas não teve um contato. Então eu passei dos 7 até os 9 anos chorando por essa memória. Minha mãe não entendia, meus pais não entendiam o que esse menino tem. Essa menina achava que era uma coisa de infância, uma coisa infantil. Então, nesse período de 7 a 9, eu tive esse processo dessa rememoração de uma vida passada. E me trazia uma dor muito grande. E ninguém entendia por que eu chorava. E foi algo espontâneo, né, Marcos? Veio, né? Espontâneo. Espontâneo. Foi através de sonhos. Na minha fase da escolarização, né, as primeiras escritas que eu tive, eu lembro que teve uma dinâmica que eu tinha que escrever uma frase sobre passeio. E naquela hora eu recebi uma orientação, uma instrução, uma percepção, e escrevi um texto sobre passeios da vida, que a vida era cheia de passeios, chegadas, reencontros. E houve ali um processo que a professora se assustou, chamou os meus pais, e os meus pais não entendiam como lidar com aquela circunstância. Então, eu fui uma criança... parêntese, que o interessante é que, como você não conseguia se expressar verbalmente com as coisas que você sentia, você encontrou na escrita uma forma de poder desabafar, né? Sim. E isso é muito importante dos pais perceberem, né? Porque, na maioria das vezes, as crianças, elas não verbalizam, mas através de desenhos,
da escrita, da poesia. Ali tem muito conteúdo, é algo que a gente tem que prestar muita atenção na expressão que as nossas crianças estão tentando fazer e a gente não entende, na maioria das vezes, né? Exatamente. E dentro desse contexto, né, os meus pais, dali daquele momento, não conseguiam mais entender o que acontecia, e eu fui me desenvolvendo nesse processo, fui crescendo, fui me desenvolvendo. Chegou um ponto, na adolescência, que eu comecei, então, já depois do próximo setênio, nos 14, eu começava com um processo que hoje eu entendo o que acontecia, que era a projeção. Então, muitas vezes, a minha mãe vinha e me chamava para ir para a escola, me acordava de manhã, eu levantava, meio sonolento, meio cambalhante, meio tonto, levantava, andava pela casa, ia ainda em direção à escola. E chegava até metade do percurso, que eu ia a pé, e sentia que aquilo não estava certo, tinha algo estranho. E eu falava, será que eu estou acordado de fato ou eu estou dormindo? E eu voltava para o corpo. E eu lembro que isso aconteceu inúmeras vezes, e eu ficava muito chateado porque eu já estava tecnicamente pronto para ir para a escola. Já tinha feito o processo, já estava na metade do caminho e o meu corpo tinha ficado para trás. E como explicar isso para as pessoas? Como explicar isso para os meus pais? Como explicar isso para os meus amigos? Como explicar isso para os professores? Então, a criança, o adolescente que passa por isso, ele começa a ter um bloqueio, porque ninguém acredita nas alegações que ele está tendo. Dizem que é invenção, diz que é mentira, diz que a pessoa está chamando atenção, diz um monte de coisas. E o que acontece com... Oi, pode falar. E quando não sai, pior, né? Quando você está dizendo que é mentira, às vezes diz, não, ele está ficando maluco, a gente precisa levar no psiquiatra e ele está doido, né? Vamos dar remédio. E começa a intoxicar a criança de remédio, né? Achando que ela tem problemas sérios, né? E aí, o que acontece? A criança, nesses casos, ela acredita que ela está ficando maluca. Isso. Aí ela começa a gritar o inverso. Porque nós, pais, nós adultos, o que nós dizemos para a criança, ela acolhe como uma verdade. Então, se os meus pais, por exemplo, lá com 7 anos, dissessem para mim, você está inventando este sonho, como é o sonho de retrocognição que eu tive, eu acreditaria, porque meus pais estão dizendo. Então, eu me reconstruí a desacreditar no que eu estava vivendo, no que eu estava vendo. No processo da adolescência era ainda pior, porque tinha toda uma questão social também. Isso. Você não quer ser chamado de maluco, né, pelos amigos. Então, os meus amigos estavam vivendo ali dentro de um contexto comum e eu estava desdobrando. Muitas vezes eu ia até a casa de um amigo e, na verdade, eu não fui. A alma foi e o corpo ficou. Eu chamava no portão, chamava no portão, chamava no portão e ele não me ouvia. Aí eu tinha que me concentrar e falar, eu estou aqui ou eu estou lá? E eu voltava para o corpo e acordava, falava, caramba, de novo. Então, na adolescência, foi muito essa percepção. É muito e como a sensibilidade ela é inerente a nós, e quando a gente tem essa sensibilidade, precisa ser dada uma razão correta, precisa ter um estudo, um direcionamento, eu não tive. Em nenhum momento eu culpo os meus pais, porque a minha formação foi uma formação tradicional. Ninguém não tinha o acesso a essa informação. Então, quando eu fiz os 18 anos, quando eu comecei dos 18 aos 21, quando eu virei o setênio de novo, essa sensibilidade ela voltou de uma forma ainda mais acentuada. Só que aí eu já era adulto. E aí o que o adulto faz? Ele entra no processo da depressão. Começa a não concordar com a sua própria essência. Começa a sofrer as consequências de não ter colocado em movimento o que a sua alma quer. E aí, aos 18 anos, eu desenvolvi uma depressão muito severa, muito profunda. A síndrome do pânico tem todo um contexto de adoecimento da alma. Exatamente. Porque eu sentia a aura das pessoas. Então, eu conversava com as pessoas, eu sabia o que elas estavam sentindo, o que elas estavam falando, o que elas estavam fazendo, e sentia o campo da pessoa também. Só que não tinha conteúdo, não tinha informação. Onde eu ia descobrir a respeito do que estava acontecendo? Então, eu acabei entrando no processo depressivo. Minha alma falava, você precisa me ouvir e deixar de ouvir o externo. Mas eu já era adulto, e daí eu fui em processos de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Estava na área da educação, migrei da educação também, por perceber nas crianças esse ímpeto dessa busca, e vim para a área terapêutica. Na escola eu trabalhava com ensino religioso, então eu identificava nas crianças as mesmas angústias que eu vivi, mas eu não tinha mecanismos para ajudá-la.
Porque como eu ia chegar a falar para a criança, olha, o que você teve foi uma projeção, foi um sonho de retrocognição, você visitou uma vida passada, você está em contato com um ancestral que já não está mais entre os vivos, mas continua vivendo. Eu ia ser linchado pelos pais, ia ser perseguido, ia ser mandado embora. Então eu estava num contexto em que eu não podia fazer nada dentro desse contexto. Dentro da área da educação, eu estava de mãos atadas. Então eu vim para a área terapêutica para trabalhar dentro disso, que já é algo que eu trago desde a infância, como ferramenta de ajuda, de auxílio aos demais. Então hoje a nossa busca quanto terapeuta, qual é? Desmistificar a espiritualidade. Tirar esse véu de que é algo escondido, tirar esse véu de que é algo errado, de que é algo que não se pode ver, porque a espiritualidade, a mediunidade, os fenômenos da paranormalidade, eles estão cotidianamente conosco. A coincidência, a sincronicidade, os nossos avós contavam histórias fantásticas a respeito de seres, de mitologias, que eles viam nas áreas mais rurais do Brasil, e que hoje, pela nossa visão mais tecnicista, isso foi se dissipando. E as crianças nasceram nesse mundo tecnicista em que tudo isso não existe, é proibido se falar. Sim. A criança hoje, ela sabe como um ser humano é gerado, ela sabe sobre o ato da sexualidade, que é ensinado na escola, ela sabe quais são os desenvolvimentos no útero do ser humano, ela sabe como se dá o nascimento, mas ela não sabe o que acontece depois da morte. Não se fala a respeito da espiritualidade. Antigamente, os nossos avós nasciam do pé de repolho, mas quando morria um ancestral, todo mundo estava em volta do caixão. E ali era explicado a vida e a morte. Então se inverteu o processo. A gente sabe como vem, mas não sabe como vai e o que acontece lá. E fica nessa angústia de vida, essa angústia na alma, de não entender o que está acontecendo dentro do seu contexto de vida. Pegando o gancho aí do que você levantou agora sobre as escolas, né? Na situação que você ficou enquanto professor, né? Ali lidando com aquelas crianças, com aqueles jovens, sem poder também até explicar para eles o que estava acontecendo. Não só pelo fato dos pais dessas crianças não compreenderem, como os próprios colegas de trabalho. Né? Então, você se viu ali numa calça justa. Né? Então, esse tema que eu trago aqui hoje é justamente para poder levar isso para as escolas, porque não tem como as escolas não participarem desse assunto, até porque a gente está vendo muita evasão, as crianças não estão mais querendo ficar na escola. Crianças estão tendo crises que são rotuladas com TDAH, começam a colocar rótulos nas crianças, né? Essa criança não se adapta, porque ela é rebelde, é isso, aí começa a botar rótulo. Na verdade, qual é o pano de fundo? O que está ocorrendo ali? As crianças não estão sendo olhadas. Nas escolas, elas ficam lá tendo que dar conta de conceitos, de notas, para poder passar de ano, né? Dar conta de todas aquelas matérias que muitas das vezes elas não estão nem aí para aquilo ali. Às vezes, o dom daquela criança não tem nada a ver com uma certa matéria que estão empurrando goela abaixo dela, e ela é obrigada a aceitar aquilo, né? Se sentem oprimidas. E aí, o que a gente forma? A criança de hoje é o adulto de amanhã. A gente está formando o quê? Opressores. Porque elas já são oprimidas desde pequenininho. Então, qual é a visão que a gente tem de futuro? Aí a gente reclama depois, nossa, nossos governantes nos oprimem, mas fomos nós que criamos os opressores. Né? Então, é aí que a gente tem que ver. Como que a gente está cuidando da criança hoje? Essa criança que está lá rebelde na escola, ela está tendo um olhar? Como está a emoção dessa criança? Ela não é um número, é um ser humano que tem emoções. Então, eu já vi casos na escola de agressões, bullying, né? Onde as duas crianças são levadas para a direção. A que foi agredida e o agressor. Chegando lá, a postura é o quê? Punir o agressor. Achando que isso vai dar conta. Não, já puniu o agressor, suspendi ele 7 dias, pronto, o agredido agora está bem. Gente, isso é empurrar o problema para baixo do tapete. Todos dois estão em sofrimento. Para aquela criança que agrediu, o que está se passando por ela, para ela reagir desse jeito? Qual a dor que fez ela fazer isso? Mas ninguém olha isso, é mais fácil punir. E aí a gente vê isso
refletido na sociedade. O que é mais fácil, cuidar do ser humano ou construir presídios? É mais fácil prender, punir, do que cuidar do ser humano. O que a gente precisa trazer de diálogo, né? Essa nossa conversa hoje, ela é incisiva, ela traz assuntos polêmicos, ela traz questões pertinentes a todos nós que somos não somente pais, mas também cidadãos, né? O que nós estamos formando de futuro? E hoje nós passamos por um processo em que a humanidade carece de conhecimento. Nós vivemos na era em que existe a maior concentração de conhecimento acessível ao ser humano e o maior número de ignorância presente na sociedade. Porque nós estamos com a mente muito limitada. Nós estamos quase numa idade média, vamos dizer assim, em que o acesso não é mais queimado nas fogueiras, mas também não é acessível por pensamentos fechados, por rótulos. Uhum. A minha angústia sempre foi na educação olhar para a criança e ver que aquela criança não tinha com quem conversar sobre assuntos que são pertinentes a ela, mas que os pais não estão prontos para falar. Quantas vezes, eu lembro de uma menina que eu dava aula, e no ensino religioso eles tinham muito essa curiosidade. Então a menina falava assim, professor, quando eu acordo de noite, eu tenho medo de tomar água porque tem uma mulher que fica sentada na cozinha à noite. E os olhos dela me assustam. Mas eu falo para minha mãe e ela não acredita. E eu sei que aquilo é um processo, questão sistêmica, eu já conseguia sentir que era uma ancestral, que estava ali para cuidar dela, era uma ancestral que não queria fazer o mal, mas não tem um trabalho de entendimento. E a criança vê os ancestrais, a criança sente o peso sistêmico e não tem essa fala. Como a Grécia disse ali, o agressor, ele é punido, mas não é compreendido o porquê da agressão. Então a gente coloca ali um band-aid sobre um ferimento que precisava de uma sutura, precisava de uma cirurgia. E aí a sociedade vai se desenvolvendo dentro desse contexto, dessa ilusão de que está tudo bem. Então, nossa conversa hoje, o intuito maior que a Grécia me convidou aqui, e eu imaginei de vir aqui com vocês, justamente para trazer essa compreensão. O que a gente costuma ver em certas crianças, que eu acompanhei também, que eu trabalho muito com crianças e jovens, acessos a vidas passadas, às vezes ouvindo vozes, sentindo. O que mais tem são crianças sensíveis a ponto assim, de entrar no ambiente e começar a passar mal. E às vezes tem enjoo, a criança vomita e fica com dor de cabeça, porque a sensibilidade é tão aflorada que elas captam o campo. E muitas das vezes a gente não sabe lidar com isso. Né? As crianças são muito sensíveis. Eu passei experiências assim muito profundas com o meu filho mais jovem. E foi justamente por todo o desafio que eu tive que passar com ele, e até ele teve uma certa sorte, porque eu, enquanto criança, também tive muitas experiências com sonhos bem lúcidos. Eu tive muitas experiências, eu desmaiava, eu via coisas, só que eu também não entendia nada, né? Então eu só fui entender tudo isso depois de adulto. E nesse período eu sofri muito. Eu também era uma criança quieta, eu não me envolvia muito nas coisas, eu sempre fui muito caseira. Eu era incompreendida, né? Por quê? Porque eu passava muito mal quando eu estava no meio da multidão. Eu sempre passei muito mal. Então, as minhas amigas até diziam que eu era meio careta, porque eu não topava ir para festas, né? Onde tinha muito aglomerado de pessoas, porque eu tinha uma sensibilidade muito aflorada, eu não sabia lidar com isso, eu nem sabia que essa sensibilidade era referente a uma certa mediunidade, né? Eu só achava que eu era frágil de saúde. Era isso que eu pensava. Vamos compartilhando. E, pessoal, se vocês também tiveram alguma experiência quando criança, também é um momento aqui de compartilhar. O que acontece? A gente aprende a temer aquilo que nós acabamos sendo. A gente acaba temendo ser aquilo que a gente realmente é. Então, se vocês, porventura, tiveram também exemplos na infância, compartilhem conosco aqui para que a gente consiga compreender como ajudar mais as nossas crianças. O César G também está dizendo aqui que ele passou por algumas experiências. Maravilha. O César D também é uma pessoa de grande sensibilidade, uma pessoa iluminada. César, quando a gente passa por esses processos, a gente guarda para si. A gente não consegue dizer para as pessoas porque as pessoas não compreendem. O que acontece em consultório? Eu atendo muitas pessoas que vêm e falam assim, nossa, eu passei por isso, mas não tinha ninguém para contar. Eu passei por essa sensação, mas não tinha ninguém para compartilhar.
porque a gente fica com medo de ser taxado, ser reprimido. E se a gente conversar no pé de ouvido com todo mundo tem uma experiência para contar. Todo mundo tem uma paranormalidade para contar. O paranormal, gente, isso aqui eu gosto muito de usar essa frase. Ser paranormal é ser normal. Quando a gente não tem nenhuma sensação, quando a gente passa pela vida sem nenhuma experiência que é considerada como paranormal, ali a gente tem que olhar. Tem algo que precisa ser trabalhado, nós estamos embotados de alguma forma. Tem várias pessoas aqui comentando, né? Maria Regina Ribeiro, como mãe do Fernando, sofri muito porque também não entendia o que ele passava. E essa é a minha mãe. Essa que está dizendo isso. Fernando sou eu. Fernando é você? Essa Marcos Fernando. É Marcos Fernando. Essa vivenciou na pele o que é ser mãe de uma criança que tinha sensibilidade à flor da pele, né? A minha mãe sabe de todas as histórias, de choros, de dores de alma incompreensíveis. Não tinha uma compreensão. Eu passei muito aperto com o Luiz Antônio também. Foi aí que eu tive que correr mesmo atrás de poder compreender tudo isso que ele passava. Foi muita dor que ele passou, e a sorte que eu já estava inserida, né, bem profundamente na espiritualidade, pude ajudá-lo, porque senão ele hoje podia ser um número estatístico de mais um que tirou a própria vida, né, porque ele passou um aperto na mudança de setênio, de depressão profunda, de muitos processos psíquicos, e que se não fosse as terapias, seria bem difícil passar por essa fase, né? Eu aproveito para dizer até o seguinte, nem sempre só essa questão da criança ver o amiguinho imaginário, que está vendo, né, visualizando, mas às vezes a criança nem vê, mas ela sente uma angústia que ela não sabe de onde vem, uma tristeza que não sabe de onde vem, aí a criança fala, eu estou angustiado, mas não sabe por quê, não tem motivo para ter, e está lá com aquela angústia, né? Existem casos que a criança se fecha de um jeito que ela não consegue nem chorar. Ela está com aquela emoção reprimida, aí começa a se fechar, aí é o processo que entra no processo do pré-suicídio, né? Que a criança vai se fechando, não se abre com ninguém, começa a não interagir mais nem com a família, não quer mais ver amigos, e aí vai se fechando naquele momento. E quando isso não é olhado, aí já era, né? Porque aí acaba acontecendo. Mas quando a gente vê a tempo, eu já peguei casos onde foi feito um tratamento com florais, coisa bem suave e sutil. Tanto que eu até gosto muito de trabalhar com florais. E foi feito antes da virada do setênio. O floral teve uma influência tão grande no campo emocional da criança, que era uma criança que não chorava, que num belo dia, depois assim de uns 20 dias tomando um floral, a criança acordou em prantos, mas chorava tanto, e se batia, socava tudo, e eu falei, deixa ela extravasar, precisa colocar para fora isso que está reprimido. E depois que chorou muito, gritou, esbravejou, socou tudo, acalmou e aquilo tudo passou. Então a gente tem muitas emoções reprimidas que precisam ser liberadas, e quando não são liberadas, que a pessoa não dá conta, acaba sucumbindo, né? Acaba sucumbindo. Nós precisamos ter esse olhar, né, como a Grécia falou ali, os processos terapêuticos são vários. O que a gente precisa ter é a compreensão que a criança ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser ouvida, porque às vezes ela tem uma angústia e às vezes ela tenta expressar e os pais não conseguem ouvir, não conseguem entender. Sim. E quando porventura nós pais não conseguimos compreender a criança, a gente precisa buscar uma ajuda. Porque ninguém vem com manual de como fazer, e ainda mais uma situação dessa. Uma criança, nesse caso, que só chora, uma criança que tem uma angústia de alma. De onde pode vir aquela angústia? Pode vir do sistema, às vezes tem um ancestral ali, o avô, a avó, que foi excluído, que morreu esquecido, e a criança sente essa dor. Está no DNA, está no sangue dela, está na genética dela. E aí alguém comenta aqui, ó, aí uma pessoa comentou aqui, e aí os pais falam, não chora, e pede para a pessoa engolir o choro, né? Porque, olha, tem crianças que choram muito, e aí os pais ficam bravos, mas tem que olhar, por que ela está chorando tanto? Aí tem, né? E a criança não chora à toa, ela chora porque tem algum motivo. Tem algum motivo. Quando a criança chora muito e nós reprimimos, fala assim, não chora, não gosta desse choro, o adulto vai chorar.
lá na frente, É. ele não tem para onde vazar. Isso se chegar a ser adulto, se não sucumbir antes, né? Hoje a gente tem no mundo um processo de drogadição tem aumentado muito. Por que as pessoas estão recorrendo a entorpecentes? Não é por safadeza, não é porque a pessoa não tem família, não é porque faltou Deus, não, porque a pessoa tem uma dor de alma tão profunda que somente se é apaziguada pelo entorpecente, seja o álcool, sejam as drogas. E depois cria um problema maior. Mas ela começa apaziguar uma dor. Ninguém entra nesse processo porque tem um processo ali. E aonde que cabe a nós evitarmos que isso aconteça? Ouvindo e buscando auxílio para trazer essa clareza. Por isso que a terapia ela é importante, porque ela traz a clareza. O que cura na terapia? Né? Quando o terapeuta diz assim, eu vou curar você, isso ali tem um perigo ali. Porque o que cura é o terapeuta. O que cura é a sua compreensão. A tomada de consciência. Né? Tomada de consciência. Quando você entende que tem um espinho cravado na sua pele e você consegue, com a ajuda do terapeuta, retirar esse espinho, ali vai curar. Mas você precisa olhar para ele. A criança, ela precisa olhar para essa dor que ela está sentindo. Às vezes ela não está pronta psiquicamente para entender tudo isso, mas os pais, junto com os pais, é possível fazer esse trabalho. É possível trazer essa compreensão para a criança de uma maneira sutil, de uma maneira com ferramentas que tragam à criança essa sutileza para que ela entenda que ela consegue resolver essa questão. Nossa, o César está compartilhando aqui umas situações de quando ela era criança. Eu já conheço bem a história dele, desse meu amigo querido do coração. Um grande beijo para você, viu, César? Seja muito bem-vindo aqui. E ele está aqui compartilhando, ó, que aos 5 anos, ele disse à mãe dele, mãe, me fala a verdade, a senhora não é a minha verdadeira mãe, né? Eu sei que a senhora não é a minha mãe, olha isso. E aqui ele compartilha também que aos 7 anos ele falou sobre o pai dele. Enfim, o César, desde pequenininho, ele passou muitos processos muito difíceis. Não é todo que desde cedo ele já procurou por autoconhecimento, ele já foi em busca de se conhecer melhor, porque na situação dele, lá onde ele morava, eram pessoas muito humildes e que não tinham realmente conhecimento sobre essas coisas, né? E ele lá passando os processos dele mediúnicos, paranormais, sem ter ninguém para auxiliar. Então, foi realmente um guerreiro de passar tudo isso, né? Praticamente sozinho, já morreu e se ressuscitou quando era pequenininho. Ele tem muita história para contar, esse nosso amigo aí. Que maravilha, César. E a criança tem essa informação, né? Esse do ventre materno. Como é que você com 5 anos sabia dessa história? Você com 7, como que tem essa informação? Está retida no nosso inconsciente. Tudo que a mãe passa durante a gestação, a criança absorve. Tudo que foi vivido antes até mesmo da concepção, a criança absorve. Está no nosso... Tá? Não a gente fala da paranormalidade, muita gente acha que é somente algo místico, que é algo que colocar uma estrela na testa e a gente ficar... Não, isso... É uma coisa muito séria isso. É científico também, é algo sério, né? Porque nós trazemos os registros dos nossos antepassados no nosso DNA. Então, isso que o César compartilhou ali é muito verdadeiro. Tudo que as mães passam durante a gestação, nossa, como isso afeta o bebê. E aí a gente pensa, o bebê ainda não entende nada. Gente, isso tudo fica gravado nas células, né, no nosso DNA. E isso, assim, o que eu estou falando aqui não é nada místico mesmo, como o Marcos falou. Isso já é científico, né, comprovado cientificamente. Hoje em dia nós temos aparelhos de neuroimagem, né, a ciência avançou muito, e tudo isso já é estudado e comprovado cientificamente, deixou de ser místico. Né, a coisa agora avançou muito. Ó, Samara diz aqui, ó, ouvir o que uma pessoa pensa é mediúnico também? A telepatia, né? Com certeza. Com certeza. Samara, essa é uma pergunta fantástica. O que a gente tem que entender? Todos nós somos médiums. A palavra médium tem um peso muito grande, porque a gente liga com a questão do espiritismo, né? Do espiritismo. Por isso que fica esse bloqueio. Não tem nada de errado. Mas todos nós somos médiums em potencial. Todos nós somos paranormais. Ser paranormal é não ter mediunidade. Se a pessoa não tem nada de mediunidade, aí a gente tem que ser um caso estudado, porque aquela pessoa tem algum processo muito pesado. Todos nós de bloqueio, de dor bem, bem profundo, né?
ouvir o pensamento de uma pessoa. Como que a gente ouve o pensamento de uma pessoa? Por um campo que a gente chama de campo informacional. Se porventura você encontra uma pessoa, você vai sentir o que aquela pessoa está sentindo. De falar com você, você vai perceber o que a pessoa sente, como foi o dia dela, como que é a relação dela com a família, você sente tudo. E se você tentar transmitir como você sente, você não sabe. Esse é um campo informacional, um campo que informa você sem que você consiga entender o porquê. Então dá-se a impressão de que você está lendo o pensamento da pessoa, você está lendo o pensamento, o histórico, a vida. Está lendo a energia da pessoa. Está lendo a energia. Essa leitura de pensamento, vamos dizer assim, é a leitura da aura. Né? No meu caso, quando eu tive uns 18 anos, além de sentir esse pensamento, sentir a vibração da pessoa, eu conectava essa sensação em uma cor. Então eu formava com a mente uma cor característica de uma forma. E aí o que aconteceu comigo? Quando eu entrei nesse processo, eu não entendi também como você. Será que eu estou ouvindo mesmo? Será que eu estou ficando maluco? E aí procura médico. Cheguei e falei para uma médica, falou, olha, eu sinto a energia das pessoas, consigo transmitir em uma cor, como se eu visse uma energia fluindo da pessoa. Ela pegou e falou que eu estava ficando esquizofrênico, saí de lá com uma receita gigantesca. Porque não tem explicação. Né? Não o que tem de quadro que são rotulados como esquizofrênicos, né, Marcos? Uhum. É incrível isso. É incrível, porque todos nós lemos pensamento. Uhum. Outra característica importante para você ver a paranormalidade do seu dia a dia é números iguais. É você pensar numa música, passa um carro tocando. Você pensa numa pessoa, liga. Você mandou uma comunicação para aquela pessoa. Estou pensando em você. A pessoa captou lá e mandou. Ou a pessoa mandou a mensagem para você, você viu ela na sua mente e co-criou uma comunicação. Então, todos nós somos paranormais, todos nós temos essas habilidades. Está todo mundo interligado também, né? Você vê aquela coisa que eu até postei lá no Instagram ontem, sobre o déjà vu, que isso a gente tem muito, aquela sensação, por exemplo, você vai num local que você nunca foi antes, e você chegando lá, você tem a sensação que já esteve ali, que você conhece aquele local, né? Ou então uma pessoa que você nunca viu na vida, e quando você bate o olho na pessoa, você sente algo no seu cardíaco até, de arder mesmo. É uma pessoa de alguma vida passada sua, é alguma ligação que você já teve com aquela pessoa. Então, todos nós passamos por experiências assim em algum momento. Sim. Seja de lugar, seja uma música que ouviu que te trouxe uma sensação, um perfume, né? Porque o nosso sistema límbico, ele também é ativado pelo aroma, principalmente, né? Então, às vezes, um aroma, assim... Eu passei uma vez, Marcos, uma experiência bem inusitada, que eu passei por um jardim onde estava cheio de, jasmim, aquele jasmim estrela, branquinho, você conhece essa flor? Ela tem um aroma, assim, delicioso, Marcos, eu passei um processo ali, quando eu senti o aroma daquela flor, na mesma hora eu captei uma vida, por causa do aroma da flor. A minha tela mental se abriu e eu chorei, eu senti a sensação daquela vida, eu senti tudo que passou ali por causa de um aroma que acionou o meu sistema límbico. Então, é uma coisa muito incrível. E isso não é nada assim, não, todos nós podemos passar por isso em algum momento da vida, né? Todos nós temos experiências fantásticas, mas se tornou trivial. A gente se tornou tão materialista que uma memória dessa da Grécia, passar e sentir o aroma e ir para uma vida passada, é algo fantástico. Mas o que a gente coloca? Muitas pessoas assim botam a mente, isso não existe. Então, corta aquele processo. Foi imaginação, acho que foi imaginação da cabeça. Por que a criança ela é paranormal? Porque na mente da criança não existe a distinção do que é imaginação do que é a realidade. A criança vive em um mundo paralelo. A criança, se você conta um conto de fadas para ela, uma história, ela vai para aquele lugar, ela vê aquela cena, ela vê Chapeuzinho, ela vê a Branca de Neve, depois ela brinca. E quando ela está brincando, ela não difere a realidade daquela brincadeira. Percebe uma criança, uma menina brincando de boneca, ela está tendo memórias de quando ela foi mãe. Sim. Ela tem trejeitos de cuidar daquela boneca, mesmo com a tenra idade, com 3, 4 anos, ela sabe pegar uma boneca. Ela tem memórias ali, que estão sendo ativadas. E você tocou num assunto bem interessante, que nas minhas pesquisas, né, porque eu sou muito curiosa, eu pesquiso muito,
Sempre quando a gente tem uma dúvida, assim, de qual é o nosso dom, qual é o talento e tudo mais, se você fizer uma análise da sua infância, você vai saber direitinho qual foi o dom que você já trouxe de vidas, porque vai acumulando nossos dons, né? É Sim. só você perceber, na sua inocência lá de criança, o que você gostava de fazer que te dava prazer. Uhum. Ali você já vai captar um dom seu, não é? Exatamente. Eu fiz esse exercício, né? Quando eu era criança, a memória que eu tenho mais forte da minha infância, meu pai tinha um livro da evolução de Darwin. Então era um livrinho Hum, pequeno, imagens ali de toda a evolução, os dinossauros. Eu não sabia ler e eu pegava e ficava com aquele livro criando teorias sobre aquelas imagens. Olha, esse Olha, dinossauro é por isso, é por isso, é por isso. Criava teorias, criava conceitos, criava coisas. E hoje, dentro do meu trabalho, eu trabalho com as terapias, com o ensino, ensinando pessoas a respeito da espiritualidade, ensinando pessoas a respeito de técnicas terapêuticas, formando terapeutas, criando novas comunicações, novas teorias, novos caminhos. Então, desde a infância, eu já faço isso que eu faço hoje. tá E aí, vendo? Como a gente vai para a infância, a gente encontra o nosso caminho? e sabe como a gente mata a nossa intuição? Não acreditando nela. Será que é? Exatamente, Será que é? Corta no talo a intuição. exatamente. A Confiar gente que tem que desde confiar mais. a criança ela é intuitiva por quê? Porque ela não tem filtro, ela não reprime a intuição. Uhum. A criança sabe. Quantas vezes vocês podem já ter percebido, uma criança chegou e falou assim, você tá bem? E você, para todo mundo, você tá falando que tá bem. A criança vem, ela te desmonta. Porque ela sabe, ela tem essa intuição. Todos os nossos adoecimentos, seja um câncer, que é a doença mais assustadora que nós temos, até um simples resfriado, tem uma gênese em uma emoção, em uma memória que não foi trabalhada, ou em um dos corpos Uhum. sutis, que está ali alojada, tentando nos mostrar o que precisa ser olhado. O Isso corpo desde fala, o adulto. ele se comunica com a gente o tempo todo, o nosso corpo. Quando a gente passa a perceber qualquer coisinha que surge diferente, você já fica, opa, o que que ele está querendo me dizer? Qual é o sinal? Gente, é a batata. É isso que é importante, Graça, as pessoas entenderem. O que cura é a compreensão, é o Exatamente. entendimento. Aqui nós já vamos trabalhando várias vertentes de informação aqui, tá maravilhoso o nosso bate-papo. Quando você, por exemplo, tem um adoecimento, conversa com essa doença. Conversa com ela, o que eu preciso ver? O que eu não estou vendo? É, o E que você que eu não estou vendo, né? não estou vendo. Está resfriado? O que eu estou guardando de mágoa? O que eu estou guardando de sofrimento que eu não estou chorando? Que eu não estou colocando para fora? O nariz vai colocar. A água acumula, ela tem que sair. O medo, Medo. tudo isso vai causando doença. O corpo vai falando com a gente o tempo todo. E a gente vai finalizando por aqui, tá bom? Agradeço a participação de vocês, o papo foi muito maravilhoso. Se deixar, a gente vai ficar aqui a noite toda, porque tem assunto para se falar, né, Mar? Maravilhosa essa conversa, foi fantástico. Um abraço a todos vocês, gratidão por estar com a gente nesse momento. É isso aí, um beijo a todos.